dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, primeiro alguns avisos, né, como sempre. O primeiro aviso é que o requerimento de segunda chamada, ele é até hoje, para você preencher. Então, quem perdeu a primeira prova, e tem até hoje para justificar. Então, você vai lá no site, entra no Moodle, vai estar lá requerimento, você aperta, anexa um documento que comprova que você não pôde estar presente na sexta-feira, e aí pronto, aí você espera a resposta, mas pelo menos você já deu entrada assim na chamada. Sobre a prova de vocês, esse é o segundo aviso, como eu comentei, eu já corrigi as provas de vocês, já lancei também na minha planilha, então a entrega da prova de vocês eu vou programar para a semana que vem, tá? Então eu vou tentar até entregar as duas ao mesmo tempo, a primeira prova e a segunda prova, que vocês vão fazer agora sexta-feira, né? Mas isso eu vou organizar direitinho, semana que vem eu confirmo com vocês, mas a priori vai ficar para a semana que vem, muito provavelmente quarta-feira que vem, tá? Vou entregar a prova para vocês, as duas logo, pronto, e aí vocês já vão receber as duas notas. Mas aí eu vou confirmando e a gente vai conversando, tá bom? E eu quero saber se vocês já estão prontos para sexta-feira agora, né? Que é a segunda prova. Então, antes de receber a primeira, se prepare logo para a segunda. Lembrando que o conteúdo que pode cair na prova de vocês vai até hoje. Então, até o que a gente for ver hoje pode ser que caia na prova. Pode ser o conteúdo de segunda, pode ser de hoje. Enfim, se prepare. Estude tanto a aula de segunda quanto a aula de hoje, quarta-feira. E é isso. E aí, gente, então a gente vai começar a nossa aula de hoje. E o assunto de hoje, assim, eu vou logo dizer que é um assunto assim, um pouco grande. Tá? Então, até trouxe aqui o slide da aula 5. Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente ainda vai estudar vetores, tá? Então, ainda não acabou vetores, mas hoje acaba. Então, a gente vai falar sobre equação da reta, equação do plano e produto vetorial. Bom, como o assunto ele não é pequeno, então, assim, a gente vai tentar ver tudo hoje. Vou me esforçar para isso. Caso eu esteja um pouco acelerado, vocês podem me avisar, professor, está muito rápido, espere um pouquinho, a gente espera sem problema nenhum, tá bom? Mas antes de ir para o slide mesmo, eu queria fazer duas observações, uma com relação ao que a gente viu na última aula e outra de um pequeno detalhe que a gente vai precisar hoje para a nossa aula, tá bom? Então, primeiro, gente, eu queria conversar com vocês sobre o nosso último assunto da aula passada, que foi projeção de um vetor em outro vetor. Então, olha só, vou colocar aqui com observação, tá? Então, observação número 1. A gente aprendeu na aula passada como é que você descobre o vetor, que seria um vetor projeção. É natural, então, que a gente pense em pegar qualquer vetor U, por exemplo, digamos que você tem um vetor U, e esse vetor U ele tem coordenadas x e y. Quando você enxerga ele no plano, você marca lá o seu ponto x, y, e aí você faz o seu vetor U, que aqui eu estou colocando de amarelo. Esse vetor U, ele tem coordenadas aqui em x, coordenadas aqui em y. É natural que a gente se pergunte qual será que é a projeção do vetor U no vetor x, ou no eixo x, ou qual é a projeção de U no eixo y. Aqui, naturalmente, você já percebe que se eu fosse projetar o vetor U aqui no eixo x, ia dar certinho na minha coordenada. E se eu fosse projetar y, ia dar certinho na minha coordenada. Mas como a gente aprendeu na aula passada, a questão de projeção, a gente poderia aplicar aquela fórmula. Então, ó, digamos que eu quero calcular a minha projeção do vetor U no eixo x. Ou seja, eu quero projetar o meu vetor U no meu vetor da base canônica I. Vocês lembram da fórmula, como é que é? Se não lembra, só demonstrar, né? Então, ó, a fórmula é a seguinte, você faz o produto escalar de U com I, divide pela norma de I ao quadrado, e no final você ainda multiplica com o seu vetor I. Só que na aula passada a gente aprendeu que qual é a norma de qualquer vetor da base canônica? Qual é a norma? É 1, porque ele é um vetor unitário. Então, ó, isso daqui vai dar 1. O que dá mesmo produto escalar de U com I, no caso com I? Vocês lembram? Dá o próprio x. Né? Então, ó, a minha projeção aqui, o meu vetor UI, já que isso aqui vai dar x, vai ser xi. Ou seja, esse vetor bem aqui, que
que eu vou colocar de azul, esse vetor bem aqui ó, na horizontal, que eu estou chamando de o I, ou seja, a projeção I, a coordenada dele é o próprio X. E é claro que se eu fosse fazer o J, se eu fosse usar a mesma formulação, isso aqui ia dar YJ. Ou seja, esse vetor aqui na vertical, que eu estou chamando de vetor UJ, a coordenada dele é 0 e Y. E a daqui é X e 0. E você pode perceber ó, que se eu pegar e somar esses dois vetores azuis, como é que soma vetores? Você pode pegar esse vetor aqui e jogar para cá, o resultado vai ser justamente o meu vetor U. Então, o seu vetor U, você pode escrever como sendo a projeção dele em I, mais a projeção dele em J. Se eu tivesse no espaço, eu poderia escrever U como sendo a projeção em I, em J, mais a projeção em K. Então, esse aqui é só um detalhe, até aproveito para relembrar até a fórmula aqui da projeção, mas isso foi o que a gente viu na aula passada. Tá? Então, você pode trabalhar com projeção em cima do eixo X, em cima do eixo Y, mas nesse caso não precisa nem da fórmula, né? Porque a projeção em X vai ser justamente a coordenada em X e a projeção em Y vai ser aquela coordenada lá em Y, multiplicado pela um dos vetores da base canônica. A segunda observação que a gente queria mostrar para vocês hoje é assim, tem um detalhe que a gente ainda não discutiu aqui, mas que a gente vai precisar dele hoje. Olha só, toda vez que a gente coloca um vetor, por exemplo, o vetor é o vetor 2, 1, o vetor é o vetor 1, 2, 3. Você já sabe que esse vetor, se você fosse desenhar ele ia sair da origem e ia chegar nesse ponto que eu defini lá na minha coordenada. Só que tem um porém, né? Digamos que você tem aqui o plano cartesiano, bem aqui você tem um ponto, vou chamar de ponto A, e bem aqui você tem outro ponto, eu vou chamar de ponto B. Então, eu te dou dois pontos A e B, e eu quero que você me diga as coordenadas do vetor que sai de A e vai para B. Ou seja, eu quero achar esse vetor aqui, ó, que sai do ponto A e vai para o ponto B. Eu vou chamar esse vetor de vetor AB. Ou seja, se eu tenho dois pontos quaisquer do meu plano ou do meu espaço, será que eu consigo achar o vetor que sai de um ponto e vai para o outro? Como é que eu faço isso? Então, olha só, para isso, eu vou fazer aqui mais dois vetores. Eu vou chamar aqui a origem de O, né, o meu ponto O. E aí, ó, eu vou juntar, eu vou fazer esse vetor bem aqui, que vai da origem até o ponto A. Esse vetor aqui seria o meu vetor OA. E vou também fazer o vetor que vai da origem até meu ponto B. Então, venho aqui, faço o meu vetor. Esse meu vetor é o vetor OB. Muito bem. Só que, olha só, digamos que o meu ponto A, as coordenadas dele são x1, y1. E de B, digamos que as coordenadas vão ser x2 e em y, y2. Então, nesse caso, gente, quem seria o meu vetor OA? Já que o meu vetor OA ele sai da origem e chega no ponto A, então eu já sei que se eu fosse colocar aqui as coordenadas dele, OA, seria justamente esse ponto aqui A, que é x1 e y1. Além disso, ó, no caso do meu vetor OB, como ele sai da origem, então as coordenadas dele seria justamente esse ponto B aqui, que eu estou chamando de x2 e y2. Tá, mas e aí, o que eu quero com tudo isso? Porque, olha só, da feita que eu organizei aqui esses vetores, vocês concordam comigo que o meu vetor OB ele é igual à soma de OA com AB? Olha só, se você pegar o vetor OA e juntar aqui com o vetor AB, inclusive eles já estão aqui organizados, ó, como a gente queria, e for fazer a soma desse mais esse, não ia dar justamente esse vetor aqui maior, OB? Vocês estão enxergando isso? Pois é, então eu posso escrever o meu vetor OB, ó, dessa forma aqui, ó. Posso escrever OB como sendo a soma do vetor OA mais AB. Então, vem aqui, ó,
OA mais AB. Só que lembrem que o que me interessa é esse vetor aqui AB. Então, eu vou isolar ele. Quando eu isolo AB, isso aqui vai dar igual ao vetor OB menos o meu vetor OA. O meu vetor OB, eu sei as coordenadas dele. E do meu OA também. Então, ó, isso daqui vai ser igual. No caso do meu OB, é x2, y2. E no caso aqui do OA, é x1, y1. Ou seja, eu vou subtrair esses dois. Eu já sei subtrair, eu vou subtrair em cada coordenada. E aqui eu vou chegar onde eu queria, olha só. Então, o meu vetor AB é igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Ou seja, se eu tenho dois pontos no plano, o ponto A e o ponto B, e eu quero achar o vetor que sai do ponto A e chega no ponto B, como é que eu faço? Eu simplesmente vou subtrair as coordenadas desses vetores. Então, se digamos que o ponto B é o ponto 3, 2, o ponto A é o ponto 1, 1, então esse vetor ficaria 3 menos 1, 2 menos 1. Então, eu pego as coordenadas do segundo, né, e subtraio das do primeiro. Então, isso daqui vai me dar as coordenadas do meu vetor AB. Entenderam? Então, ó, se eu pego dois pontos gerais, eu quero descobrir o vetor, eu vou simplesmente aplicar nessa minha fórmula aqui. Professor, por que o senhor está falando isso? Bom, primeiro, porque isso aqui é útil, né? Então, agora que se eu te der dois pontos quaisquer do plano, você já sabe dizer qual é a coordenada daquele vetor. E segundo, porque a gente vai precisar disso hoje. Tá? Então, a gente vai usar fortemente essa definição aqui e essa fórmula aqui que a gente acabou de aprender, tá bom? Então, pronto. Agora sim, vamos para o nosso slide. Vamos falar primeiro de vetor diretor. A nossa aula de hoje está dividida em três partes. A gente vai falar de equação da reta, equação do plano e produto vetorial. É claro que muita coisa daqui vocês já viram, né? Por quê? Porque na lista semanal de vocês caiu muito desses assuntos. Então, como muitos já acabaram a lista semanal, com certeza já viram esses assuntos, já sabem fazer. Então, aqui é só para relembrar. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre vetor diretor. O que é vetor diretor, gente? Para entender, vamos dizer que eu tenho uma reta aqui, reta R. Tá? Essa reta aqui que está de azul. E aqui, eu coloquei uns 4 vetores aqui para a gente. Vetor U, vetor V, W e Z. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, qual desses vetores aqui, vetor U, vetor W, V e Z, encaixariam perfeitamente nessa reta aqui, nessa reta R? Será que é o vetor Z? Se eu conseguisse transportar ele para cá, eu conseguiria fazer com que ele ficasse certinho na reta R? Não, vetor Z não. Será que é o vetor V? Vetor W? Quem seria, então? Seria o vetor U. Então, olha só, o vetor U, ele é o único que encaixa desses vetores aqui, tá? Desses 4 vetores aqui que eu mostrei para vocês, o vetor U, ele é o único que encaixa perfeitamente na reta. Isso acontece por quê? Porque se eu fosse fazer aquela reta que, digamos, é a reta onde o meu vetor U ele está colado nela, né, seria a reta suporte do vetor U, a gente sabe que a reta suporte do vetor U seria paralela à minha reta R. Então, por isso que eu consigo transportar o vetor U para a reta R sem problema nenhum. Ele ia encaixar perfeitamente, já que a reta suporte de U é paralela à minha reta R. Por que eu estou falando isso? Porque, então, eu posso dizer que o meu vetor U é o vetor diretor dessa reta R. Ou seja, vetor diretor, você pode entender como sendo aquele vetor que dá a direção de uma reta. Ou seja, aquele vetor que é paralelo a uma reta. Então, vetor diretor é o vetor que vai dar a direção de uma reta. Entenderam essa parte, essa definição? Então, agora eu vou perguntar o seguinte para vocês. Desses vetores aqui, é claro que o vetor U era o único que era paralelo a essa reta R. Mas eu vou perguntar o seguinte, será que existem outros vetores que também seriam paralelos à reta R? Tirando esses que eu mostrei aqui, obviamente, o que vocês acham? Será que existem outros vetores que seriam paralelos? Por exemplo, se eu fizer aqui,
se eu fizer uma reta aqui, uma reta R, e bem aqui eu faço um vetor, que a gente está chamando de vetor U. Bem aqui, ó, eu faço um vetor que está chamando de vetor U. Será que só existe esse vetor que é paralelo à reta? O que vocês acham? Não, né? Qual seria um outro vetor que seria paralelo? Um vetor poderia ser assim, ó. Esse aqui eu vou chamar de vetor V. Então, o vetor U é paralelo à reta R. Então, eu posso dizer que o vetor U é um vetor diretor. O vetor V, ele não é o mesmo que o vetor U. Ele não tem a mesma norma e nem o mesmo sentido. Mas ele também é um vetor diretor à reta R. Ou seja, para uma mesma reta, você tem ali infinitas possibilidades de vetores diretores. Só que só me interessa um vetor. Porque qual vai ser o nosso objetivo a partir de agora, gente? O nosso objetivo é o seguinte, ó. Vou apagar aqui. A partir de agora, eu quero descobrir uma fórmula para equação da reta. Ou seja, o que eu quero aqui, ó? Digamos que eu te dei uma reta R, está aqui a reta R, e eu te faço o seguinte desafio. Será que existe uma possibilidade de eu expressar essa reta R por meio de uma equação? Porque até então, o que a gente aprendeu aqui nas nossas aulas? Que se eu coloco uma equação assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. O que é isso aqui? Vocês lembram? O que é isso aqui? Equação da esfera. Nesse caso, a esfera tem o centro na origem e o raio 1. Mas eu desenhei uma esfera aqui agora? Não desenhei. Mas, mesmo assim, eu estou mostrando uma esfera para vocês. Como? Por meio de uma equação. Então, por mais que você não esteja enxergando aqui uma esfera, mas quando você olha para essa equação aqui, no seu cérebro você já enxerga a esfera, você forma aquela esfera. Então, nosso desafio agora é encontrar uma equação, claro que não vai ser essa, porque esse aqui é da esfera, mas o meu objetivo é encontrar uma equação que me forneça uma reta. Eu dou uma reta e eu quero que você me dê uma expressão para ela, uma equação para ela, de modo que você não precisa mais nem desenhar a reta. Eu vou te dar a expressão, você já sabe, essa expressão é uma expressão de uma reta. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai precisar de dois elementos. Então, olha só. Para eu fazer a equação da minha reta, eu vou precisar de duas coisas. A primeira, eu vou precisar de um ponto dessa reta. Um ponto qualquer dela. Então, digamos que, bem aqui, ó, eu tenho um ponto, eu vou chamar de P0. As coordenadas dele vai ser x0, y0. Então, digamos que eu tenho esse ponto. Esse ponto é conhecido para mim. É 2, 1, 3, 0, enfim, é um ponto conhecido. Além disso, digamos que eu também tenho um vetor diretor para essa reta aqui, ó. Eu tenho bem aqui um vetor que eu vou chamar de U. E esse vetor U, aliás, espera lá. Vamos generalizar um pouco mais, né? Vamos dizer que eu nem estou no plano, estou no espaço. Então, esse ponto aqui tem 3 coordenadas. x0, y0, z0. E vamos dizer, então, que eu tenho um vetor U, que é um vetor diretor dessa reta aqui. Tá? Ele é um vetor diretor. Então, ele tem 3 coordenadas também. Bora dizer que as coordenadas dele é A, B e C. Então, olha só. Eu tenho 2 elementos conhecidos para mim. Eu tenho um vetor que é o vetor diretor a essa reta R, e eu tenho um ponto da reta R. Essas duas coisas eu tenho. A partir desses 2 elementos, eu quero descobrir uma equação para essa reta aqui. Como é que eu faço? Para isso, ó, eu vou considerar um segundo ponto. Só que esse segundo ponto, que eu vou colocar ele, vou colocar ele bem aqui, vou chamar ele de ponto P. Esse segundo ponto aqui é um ponto genérico, qualquer ponto. Poderia colocar ele aqui, 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 aqui para trás, enfim, poderia colocar ele em qualquer lugar da reta, porque é um ponto geral, tá? Então, esse ponto aqui, ó, eu vou dizer que as coordenadas dele é x, y e z. Eu não sei quem é x, y e z, porque eles são aqui, são variáveis, tá bom? Então, ó, da feita que eu tenho 2 pontos na minha reta,
eu posso fazer um vetor, né? Que vai do P0 para o P. É isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, ó, desenho aqui um vetor que vai do ponto P0 até o ponto P. Então, esse é o vetor P0P. Ora, se esse vetor P0P, ele está em cima da reta aqui, ó. Ele está na reta. E esse meu vetor U aqui é o vetor diretor dessa reta, o que é que eu posso afirmar entre esse vetor P0P e o meu vetor U? O que é que eu posso afirmar entre eles? Que eles são paralelos. A gente já aprendeu no aula passada uma condição para que dois vetores sejam paralelos. Então, olha só. A partir daqui eu posso dizer, vou colocar aqui no outro. Olha só. A gente aprendeu que se P0P é paralelo ao meu vetor U, é porque o quê? É porque eu posso escrever o meu vetor P0P como sendo igual ao vetor U a menos de uma constante, ou seja, um é um múltiplo do outro. Ou seja, existe uma constante alfa, que aqui eu vou chamar de T, tal que T vezes U é igual a esse meu vetor aqui. Esse meu T, gente, é um parâmetro, é um escalar, tá? Ele é um número, tá? Então, T aqui é meu escalar. Então, já que esses dois vetores são paralelos, então essa igualdade aqui ela é verdade. Ela é verdadeira. Tá bom? Tá, só que a gente acabou de aprender como é que eu calculo esse vetor que sai de um ponto e vai para outro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ponto final, as coordenadas dele, e subtrair do ponto inicial. Não foi isso que a gente acabou de ver ali? Então, eu pego o B, que é o ponto final, e subtraio do meu ponto A. Aqui é a mesma coisa, meu ponto final é o ponto P, meu ponto inicial é o ponto P0. Então, eu escrevo esse vetor dessa forma aqui, ó, pegando o meu ponto P e subtraindo do meu ponto P0. Então, isso daqui é igual a isso daqui. E isso aqui é igual a T vezes U. Ou seja, o meu ponto P é igual. Aqui, ó, só vou colocar ele para lá, né, somar os dois lados com P0. Então, o meu ponto P é igual a P0 mais T vezes U. Quem é meu ponto P? É o ponto X, Y, Z. Quem é meu ponto P0? X0, Y0, Z0. Quem é o meu U? É o meu vetor que as coordenadas é A, B e C. Isso daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é uma equação. Essa equação aqui, ela vai te dar todos os pontos da minha reta, porque o ponto P, ele não é um ponto geral da reta que eu peguei, eu não peguei qualquer ponto dela. Pois é, então eu estou expressando o meu ponto P em função do P0, que eu sei quem é um ponto que me deram, o vetor U, que eu sei quem é, e agora eu só vou mudando aqui o meu parâmetro T. Então, para cada T que eu colocar aqui, T igual a 0, T igual a 1, T igual a meio, T igual a menos 2, eu consigo obter um ponto que está naquela minha reta. Então, esta equação aqui, esta equação, já é uma das equações da reta. Como essa equação ela está desta forma aqui, a gente chama ela de equação vetorial da reta. Então, essa daqui, ó, eu vou chamar de equação vetorial. Então, se você enxergar, se você vê algo desse tipo aqui, você já sabe que isso aí é uma reta. Tá? E, nesse caso, é a equação vetorial dela. Tá, só que dá para escrever isso aí de outro jeito, né? Por quê? Porque, como eu falei, o meu P é o ponto X, Y, Z. O meu P0 eu sei quem é. O meu U eu sei quem é. Então, eu vou escrever essa mesma equação aqui, que é a equação vetorial, só que eu vou escrever ela de um outro jeito. Tá bom? Então, vou ali para o primeiro quadro para a gente escrever. Mas essa aí já é a nossa primeira equação de hoje. Equação vetorial da reta. Então, agora você já sabe, né? Se pedir para você, faça, eu te dei um ponto e eu te dei um vetor diretor. Aí eu falo assim, olha, faça a equação vetorial da reta. É isso daí, ó. P igual a P0, P0 é o ponto que eu te dei, mais um parâmetro T vezes o vetor diretor. Tá, só que quem é P, gente? P é o ponto X, Y, Z. E eu estou dizendo que P é igual a P0, mas quem é P0? X0, Y0
Z0. Mais um parâmetro t vezes as coordenadas de um vetor. Aquele vetor lá, eu estou chamando de vetor A, B e C. Tá? Então, o meu ponto P0 é o ponto x0, y0, z0, e o meu vetor tem coordenadas A, B e C. Até aqui tudo bem? Tá, só que ó, esse t aqui, eu falei para vocês, é um parâmetro, é um escalar. Então, o que eu posso fazer com esse escalar? Eu posso multiplicar cada coordenada do meu vetor. Então, é isso que eu vou fazer, vou multiplicar. Então, olha só, vai ficar assim a minha equação. X, Y, Z igual x0, y0, z0, mais, aí aqui eu vou multiplicar TA, TB, TC. O que mais dá para fazer aqui? Eu tenho aqui, ó, essas coordenadas, eu posso somar. Então, eu vou somar em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó, x, y e z igual. Aí, eu vou somar a primeira coordenada com a primeira daqui. Tá? Então, vai ficar x0 mais t vezes a, ou a vezes t, tanto faz. Aí, eu vou somar essa segunda com essa daqui. y0 mais o parâmetro t vezes b. E, por último, z0 mais o parâmetro t vezes c. Até aqui tudo bem? Bom, né? Então, olha só. Eu estou dizendo que este meu elemento aqui, ó, este meu vetor, posso chamar assim, é igual a esse daqui. Mas, qual é aquela condição mesmo para que dois vetores sejam iguais? Eles vão ser iguais se e somente se eles forem iguais em todas as coordenadas. Então, se eu estou dizendo que isso daqui é igual a isso, é porque a primeira coordenada do lado esquerdo é igual à primeira do lado direito. A segunda do lado esquerdo é igual à segunda do lado direito. E a mesma coisa com a terceira. Então, eu vou igualar. X tem que ser igual a x0 mais TA, y tem que ser igual a y0 mais tb, e assim por diante. Então, ó, o que eu estou fazendo é juntando aqui em cada coordenada, começando pelo x. Quando eu faço isso, eu vou ter, ó, três equações, né? Eu vou ter uma para o x, uma para o y e uma para o z. Então, no caso do x, vai ficar x igual x0 mais t vezes a, ou a vezes t. A mesma coisa, segunda coordenada, o y tem que ser igual a y0 mais b vezes t. E o z tem que ser igual a z0 mais c vezes t. Ou seja, eu transformei aquela minha equação vetorial para esse conjunto de equações aqui. Esse conjunto de equações, essas três, nós chamamos de equações paramétricas da reta. Tá? Então, se alguém perguntar para você o que é uma equação paramétrica de uma reta, são essas três aqui, esse conjunto aqui de equações. Tá? Então, esses aqui, ó, vou colocar aqui, são as equações paramétricas. Então, são equações paramétricas de uma reta. Então, toda vez que você quer expressar as equações, é dessa forma aqui. x0 mais at, y0 mais bt, z0 mais ct. Lembrando que você tem o a, o b e o c, e você tem o x0, y0 e z0. Ok? Então, pronto. Então, a gente já tem duas equações. A gente vai ver mais uma agora. Mas, primeiro, bora só revisar aqui, ó, o que a gente já aprendeu aqui, por enquanto. Então, para a equação da reta, a gente aprendeu os dois tipos aí. Ó. Você tem a equação vetorial da reta, que a gente expressou dessa forma. A partir dessa daqui, você consegue obter também as equações paramétricas da reta. Agora, gente, eu vou fazer uma coisa, olha só. Vamos voltar aqui para o quadro rapidinho. Eu não vou escrever, mas só vou comentar aqui com vocês, tá bom? Olha só, aqui nós tínhamos equações paramétricas. Vocês percebem que em cada uma dessas equações paramétricas, esse t aqui não é o mesmo? Não é o mesmo parâmetro? Então, por exemplo, se você escolher t igual a 0, por exemplo, você vai ter que jogar t igual a 0 aqui, aqui e aqui. Você não pode jogar t igual a 0 aqui, t igual a 1 aqui, t igual a 2. Não, tem que ser o mesmo para todo mundo.
Tá? Então, o parâmetro aqui é o mesmo. Então, já que o parâmetro é o mesmo, eu posso isolar esse parâmetro em cada uma das equações. Se eu for isolar nessa minha primeira equação, o x0 vai para lá, vai ficar x menos x0, e o a vai dividindo. Vai ficar x menos x0 dividido para a, igual a t. Aqui é a mesma coisa, vai ficar y menos y0 dividido para b, igual a t. E aqui vai ficar z menos z0 dividido para c, igual a t. Já que tudo é igual a t, que é o parâmetro, então eu posso igualar todo mundo aqui. Ó. Então, x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Isso é o que nós vamos chamar de equações simétricas. É quando você isola o parâmetro e você iguala lá o que ficou no primeiro membro. Então, ó, já trouxe aqui, já que eu já expliquei, tá aí, ó, equações simétricas da reta. Então, equações simétricas são essas daqui, ó, x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Elas ocorrem quando você isola o parâmetro t lá nas equações paramétricas da reta. Então, com isso aqui, finalizamos essa parte de equações da reta. Agora vamos praticar um pouquinho, né? Porque eu acho que no exercício vai ficar um pouco melhor de entender, de compreender mais ou menos o que a gente viu aqui agora. Então, vamos lá. Exercício número 1. Olha só. Seja R a reta com equação dada por. Então, está aqui a equação, aqui, ó. Essa equação. Gente, essas equações aqui, qual é o tipo de equação? Equação vetorial? Essa daqui? Não, né? São as paramétricas essa daqui? Não, qual é? São as simétricas. Então, ele me deu as equações simétricas da reta e ele está pedindo agora as equações paramétricas. Aí você fala, professor, não faço ideia. Calma. Você vai olhar para essa equação aí e a gente vai interpretar. É isso que a gente vai fazer. Então, deixa eu só copiar aqui essas equações e a gente já vai debater aqui quais são os elementos aí dessa minha reta. Então, esse aí é o exercício. Exercício número 1. E aí ele me deu essas equações aqui. X mais 3 dividido para 2 igual y menos 1 dividido para 3 igual a z menos 4 dividido para menos 5. Tá? Então, pronto. Ele me deu aqui, ó, essas equações aqui. Tá? E ele quer que, a partir delas, eu descubra as equações paramétricas. Como é que eu faço? Lembrem que, como é que eu cheguei nessas equações paramétricas aqui? Eu não isolei o parâmetro t para poder chegar nelas? Então, vocês concordam comigo que x mais 3 sobre 2 tem que ser igual a t? Y menos 1 sobre 3 tem que ser igual a t? Z menos 4 sobre menos 5 tem que ser igual a t? Tudo isso aqui não tem que ser igual ao parâmetro t? Então, vem aqui, ó, igual a t. Então, as equações simétricas, elas têm que ser igual ao parâmetro t. Por definição, elas são assim. Então, ó, agora, de uma por uma, eu vou pegar essa fração e vou igualar o parâmetro t. Eu vou pegar essa segunda fração e igualar o parâmetro t. Vou pegar essa terceira e igualar o parâmetro t. Então, eu vou igualar a primeira, ó, x mais 3 sobre 2, isso aqui tem que ser igual ao meu parâmetro t. Então, vem aqui, ó. Então, primeiro, eu sei que x mais 3 sobre 2 tem que ser igual ao meu parâmetro t. Multiplico por 2, depois subtraio 3 dos dois lados, ou seja, eu quero isolar esse meu x, então vai ficar assim, ó, x igual a menos 3 mais 2 vezes t. Ó, só isolei o x nessa minha equação aqui, ó. Então, o 2 ele aparece do outro lado multiplicando com t, e o mais 3 aparece do outro lado subtraindo. Então, x igual a menos 3 mais 2t. Acabou aqui? Não, né? Porque as equações paramétricas são 3. Então, agora eu vou fazer para y, mas eu vou fazer a mesma coisa para y. Então, venho aqui, ó, para y agora. Para y, eu vou igualar aqui onde tem y. Y menos 1 sobre 3, y menos 1
sobre 3 tem que ser igual ao parâmetro. De novo, eu vou isolar y aqui. Então, y vai ficar 1 mais 3t. Né? Aqui, ó, o 3 aparece multiplicando, menos 1 aparece somando. Y é igual a 1 mais 3t. Agora só falta o z. E eu venho aqui, por último, eu vou igualar agora o z aqui. Ó, z menos 4 sobre menos 5 igual a t. Então, z menos 4 sobre menos 5 igual a t. Isolando z, eu vou ter 4 menos 5 vezes t. Pronto, só fez isolar o z. Agora eu vou escrever elas juntas aqui, até para a gente discutir quem é o vetor diretor e quem é o ponto da minha reta. Mas eu só vou juntar. O que eu vou fazer agora é só juntar essas três equações. Então vamos lá, agora que a gente achou, né? Tá aqui, para abreviar. Então, olha só. A gente obteve que o x é igual a menos 3 mais 2 vezes t. O y é igual a 1 mais 3t. E o z é igual a 4 menos 5t. Então, só juntei aqui as três. Essas são as minhas equações paramétricas da reta que ele me pediu. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Olhando só as equações paramétricas, vocês conseguem me dizer quem é o vetor diretor que foi usado e qual ponto da reta foi usado? Para isso, ó, ainda bem que eu não apaguei. Bora olhar para cá. Ó, aqui, a gente colocou aqui a equação geral, né? Equações paramétricas. Percebam que os coeficientes que estão com parâmetro, que é o coeficiente A, B e C, essas coordenadas aqui são de quem? São do vetor ou do ponto na reta? Do vetor. Então, é só você pegar os coeficientes aqui que estão com parâmetro e esses coeficientes vão ser as coordenadas do seu vetor. E esses aqui que estão sem o parâmetro são as coordenadas do ponto. Tá? São as coordenadas do ponto. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o ponto que foi usado aqui? Quem foi o P0? O P0 em x foi menos 3, em y foi 1, e em z foi 4. Quem foi o vetor diretor dessa reta aí? Estou chamando aqui de vetor U. O vetor diretor foi o vetor que tem as coordenadas 2, 3 em y e menos 5 em z. Então, se eu não tivesse pedido nada daquilo ali, mas eu falar assim, olha, eu te dou esse ponto de uma reta e esse vetor é o vetor diretor da reta. Faça para mim as equações paramétricas. A partir desses dois, vocês iam chegar nessas três equações aqui. Tá bom? Olha só, note que, gente, esse t, ele é um parâmetro, é uma variável, tá? Então, ó, t é qualquer número real. Então, ó, t pode ser 0. Se t fosse 0, aqui, ó, ia zerar, ia zerar, ia zerar. Quem ia sobrar? Qual é o ponto que ia sobrar? Menos 3, 1 e 4. Que é o ponto que eu já sabia que estava na reta. Esse eu já sabia. Mas e os outros? Faz t igual a 1. Se t igual a 1, vai ficar menos 3 mais 1, menos 1. 1 mais 3, 4. 4 menos 5, menos 1. Ou seja, o ponto menos 1, 4 e menos 1 também está na reta. Faz t igual a 2, aí você vai descobrir outro ponto que está na reta. Faz t igual a 10, t igual a 1000, t igual a 1 milhão. Para cada t que você colocar aqui, t real, você vai descobrir um ponto que está na reta. Se t variar de menos infinito a mais infinito, ele vai preencher a reta inteira. Você vai ter o desenho de toda a reta. Você vai preencher todos os pontinhos da sua reta. Tá? Tá, aí como é que você descobre quando um ponto não está na reta? Né? Isso interessa a vocês também, né? Como descobrir se um ponto ele não está na reta? Como é que a gente faz? Tem duas formas, né? Você tem duas equações aqui. Você pode usar tanto as paramétricas quanto as simétricas. Então, olha só. Digamos que eu pergunte para vocês. Eu falo assim, gente, esse ponto P aqui, ó, vou chamar de, sei lá, P1. P1. Esse ponto P aqui, vou dizer que ele é o ponto, sei lá, 1, 0
e colocar aqui menos 6. Tá? 1, 0, menos 6. A gente tem um ponto qualquer. Aí eu te pergunto, esse ponto aqui, ele está na reta? Como é que a gente vai descobrir? Para ele estar na reta, ele tem que satisfazer as equações paramétricas. Ou as equações simétricas. Uma das equações ele tem que satisfazer. Então, vamos lá. Digamos que você só tem as paramétricas. Você quer descobrir se o ponto está na reta. O que você faz? Primeiro, a gente pode achar o parâmetro. Então, olha só. Eu tenho x igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 6. Você pode começar com qualquer um desses. Ou com x, ou com y, ou com z. Eu vou começar com y, já que é 0. Substitui y igual a 0. Bem aqui, ó. Substitui y igual a 0. Quando você substitui y igual a 0, quanto é o seu parâmetro? Vai ficar, nesse caso aqui, ó, vai ficar, se y é igual a 0, vai ficar 0 igual a 1 mais 3t. Tá? Então, ó, o seu t ele vai ser menos 1 sobre 3. Ó, então, para que o y dê igual a 0, o parâmetro tem que ser menos 1/3. Pega esse menos 1/3 e substitui bem aqui no x, ó, menos 1/3. E vê se tem que dar quanto? Tem que dar 1. Só que quando você substitui aqui menos 1/3, bem aqui, ó, vai ficar menos 2/3. Menos 2/3 menos 3 vai dar igual a 1? Não. Então, esse ponto ele não está na reta. Eu escolhi o y, mas me deu mais trabalho o y, que ficou em fração, né? Vou escolher outro. Só para a gente conseguir substituir mais fácil. Olha só, digamos que eu escolha o x aqui, ó. X igual a 1. Eu jogo x igual a 1 aqui. Se o x é igual a 1, vai ficar 1 igual a menos 3 mais 2t. Aqui vai ficar 4, no final t vai ser igual a 2. Então, para que o x seja igual a 1, o parâmetro tem que ser igual a 2. Quando você substitui o parâmetro por 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1 é 7. É o 7 que está aqui? Não. E aqui, ó, no z, se eu colocar o parâmetro igual a 2, menos 5 vezes 2 é menos 10. Menos 10 mais 4, deu menos 6? Deu. Então, olha só, pelo menos aqui eu acertei. E agora foi sem querer que eu acertei. Mas, então, ele está na reta? Não, porque em y não foi satisfeito. Tá? Então, para estar satisfeito, tem que estar em todas as equações. As três. X, Y, Z. Tá, pessoal? Achei essa forma muito difícil. Me diga uma outra aí. Tá, vou dizer outra mais fácil. Pega aqui, ó, as equações paramétricas. Desculpa, as simétricas. Ó, o nosso ponto é o 1, 0 e menos 6, né? 1, 0 e menos 6. Digamos que eu quero descobrir se esse ponto aqui está na reta. Se ele está na reta, ele tem que satisfazer as equações simétricas. Ou seja, quando você substitui x igual a 1 aqui, y igual a 0 e z igual a menos 6, tem que dar tudo igual isso daqui. Coloca x igual a 1, vai ficar 1 mais 3, 4. 4 sobre 2, 2. Coloca z igual a menos 6. Menos 6 com menos 4, menos 10. Menos 10 sobre menos 5, deu 2 também. Então, os dois deram certo. Agora, vai ver o y. Coloca 0 aqui no y. 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 sobre 3 é menos 1/3. Deu igual? Não. Então, esse ponto aqui, por mais que aqui tenha coincidido, mas como aqui não coincidiu, então esse ponto não pertence a essa reta. Tá? Então, isso é uma das formas. Aí. Você pode trabalhar de vários jeitos aí para descobrir se um ponto está numa reta. Bora fazer mais um exercício. Exercício número 2. Olha só. Escreva a equação da reta S que passa pelos pontos A e B. Então, agora, ele me deu 2 pontos da reta. E ele quer que eu faça, né, a equação dela. Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Ah, professor, eu só sei quando é um ponto e um vetor. Quando ele me dá 2 pontos, eu não sei. Não, mas é isso que a gente vai ver agora. Como é que você transforma aí uma dessas informações em um vetor. Então, só vou anotar aqui primeiro. Então, exercício número 2. O meu ponto A é o ponto 6, menos 3 e já o meu ponto B é o meu ponto
4 menos 1 e 5 sobre 2. Aí, ó, aí na questão, gente, ele pede, escreve a equação da reta, ele não diz qual é. Então, qualquer uma que você escolher já está valendo. Tá, então vamos voltar aqui para o quadro agora. Você tem 2 pontos. Ele está me afirmando que esses 2 pontos eles estão na reta. Tá? Então, digamos que você tem a reta S. Está aqui a reta S. O meu ponto A, ele está nela, está contido nela, e o meu ponto B também. Para eu escrever a equação da reta, eu preciso de um ponto e de um vetor diretor. Ele não me deu o vetor diretor, mas ele me deu 2 pontos. Será que eu consigo obter um vetor a partir desses 2 pontos? Um vetor diretor a essa reta, a partir de 2 pontos da reta, o que vocês acham? Consigo, né? Como? Se eu fizer, ó, eu tenho 2 pontos, né? De novo, se eu fizer esse vetor aqui, ó, escrever esse vetor que vai de A até B. Aqui, ó, esse vetor que vai de A até B, que eu vou chamar aqui de vetor AB. Vocês concordam comigo que esse vetor AB, ele não é um vetor diretor para a minha reta? É, né? Está até contido nela, está em cima dela. Então, como é que eu descubro esse vetor AB? Eu vou fazer o meu ponto B, que é o ponto 4 menos 1 e 5 sobre 2, menos o meu ponto A, que é 6, menos 3 e meio. Então, quem é o meu vetor AB? Aí eu vou ter que subtrair. Aqui eu vou acelerar um pouquinho, mas é só o que eu estou fazendo é subtrair em cada coordenada. Então vai ficar 4 menos 6. Vai ficar menos 2. Aqui, menos 1, menos 3. Ó. Aqui vai ficar positivo, né? Menos com menos vai dar mais. Então, menos 1 mais 3 vai ficar 2. E, por último, 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. Você conserva o denominador. 5 menos 1 é 4. 4 sobre 2 é 2. Então, ó, eu acabei de obter um vetor diretor. Então, eu já tenho o vetor diretor. E eu já tenho 2 pontos. Qual deles eu vou escolher? Tanto faz. Pode escolher tanto A quanto B. Então, quem vão ser as equações paramétricas, por exemplo? Olha só, quem vai ser as equações paramétricas? O x, ó, digamos que eu estou escolhendo o meu ponto A. Então, como é que eu escrevo o x? Vai ser 6. E aqui agora eu olho para o ponto e eu olho para o vetor. No ponto, a primeira coordenada é 6. No vetor é menos 2. Então, x vai ficar 6 menos 2t. Tá? Agora eu vou escrever o y. Então, eu vou olhar para a segunda coordenada. No meu ponto é menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. E aqui é 2. Então, menos 3 mais 2. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa aqui? O parâmetro, né? Então, t. E, por último, o z agora. Eu olho para o ponto, é meio. Então, vai ficar 1 sobre 2. E agora eu olho para o vetor, é 2. Então, de novo, mais 2t. Então, pronto. Essas aqui são as equações paramétricas para a minha reta S. Tranquilo? Tudo certo? Equação da reta está de boa, né? Agora vamos, então, passar para a equação do plano agora. Então, vamos lá. Equação do plano. Antes de eu mostrar a equação do plano para vocês, vamos primeiro demonstrar. Então, eu vou apagar aqui o quadro 2 para a gente fazer o seguinte, olha só. Gente, agora, presta atenção, eu não quero uma reta, só uma reta. Eu quero um plano. Um plano. Você pode pensar numa folha de papel, por exemplo. Então, eu quero a equação que vai me dar a equação do plano. Tá? Aí, eu pergunto para vocês, será que agora um vetor diretor ele vai ser suficiente para eu conseguir definir essa equação do plano? O que vocês acham? Um vetor, será que ele vai ser suficiente? Olha só, eu não tenho nenhum pedaço de papel aqui, mas ó, pensa nesse giz aqui como se fosse um vetor. Pensa que a palma da minha mão aqui, ó, como se fosse o plano. Tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó, pelo mesmo vetor, será que passa um único plano?
ou passo infinitos planos? O que vocês acham? Ó, então, pense que a minha palma da mão está deitada assim agora. Ó. Ela está passando pelo vetor? Tá. Mas se eu inclinar a minha mão aqui, vai continuar passando pelo vetor? Vai, só que esse plano aqui é outro, né? Se eu fizer agora aqui, ó, ela na vertical, vai passar pelo vetor? Vai, só que é outro plano. Então, eu não quero ambiguidade, eu quero só um plano. Então, para isso, eu vou precisar de mais de um vetor diretor. Eu vou precisar de 2. Então, para você definir um plano, você vai precisar de 2 vetores diretores. 2. Porque com 2 vetores, você vai ter pelo menos 3 pontos. E aí, a geometria euclidiana tem um axioma que diz que se você tem 3 pontos que não são colineares, pelos 3 pontos passa um único plano. É disso que eu preciso. Eu quero definir 2 vetores para que por esses 2 vetores passem um único plano. Então, para a equação do plano, eu vou precisar de 2 vetores e um ponto do plano. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui um plano. Esse plano aqui eu vou chamar de plano π. Plano π, isso aqui é um plano, tá? E aí eu tenho 2 vetores desse meu plano aí. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar aqui esse vetor de vetor U. E ainda nesse plano também, digamos que eu tenho um vetor aqui, ó, que é o meu vetor V, tá? Então, eu tenho o meu vetor U e eu tenho o meu vetor V. E digamos que eu tenho um ponto dele também, ó. Vou chamar aqui de ponto P0. Tá? Então, ó, eu tenho o ponto P0 desse plano. Aí, o que eu fiz? Eu tenho um ponto e 2 vetores. Então, eu só fiz unir os 2 vetores em cima desse ponto aqui que eu já tenho ele. Já sei quem ele é. Então, lá na equação da reta, eu precisava de um vetor e um ponto. Aqui eu vou precisar de um ponto e 2 vetores. Tá, o que eu faço? Eu quero achar a equação do plano, ou seja, eu quero achar uma equação que preencha todos os pontos desse plano aqui, todos. Então, para isso, eu vou pegar um ponto, de novo, genérico aqui, um ponto qualquer. Digamos que eu pegue esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar ele de ponto P. Então, esse daqui é um ponto qualquer, é o ponto P. Eu não sei quem é ele, é x, y, z. Tá? Então, qual vai ser a minha estratégia agora? Olha só o que eu vou fazer. A partir desse ponto, eu quero fazer um paralelogramo, usando esses vetores aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? No caso desse vetor aqui, eu vou tracejar ele aqui, ó. Vou fazer ele paralelo aqui também. E bem aqui, ó, vou fazer paralelo com a horizontal. Então, olha só, o que eu fiz? A partir desse ponto, paralelo ao vetor V, eu tracejei aqui para a esquerda. A partir desse ponto também, paralelo com o vetor U, eu tracejei aqui até chegar no ponto B, no vetor V. E aqui o meu vetor U eu só fiz prolongar ele. Por quê? Para formar esse paralelogramo aqui. Até aqui tudo bem? Tá, só que esse lado aqui, que vai daqui até aqui, ele coincide com o vetor U? Sim ou não? Ó, eu quero saber o seguinte, que a norma desse vetor U, do vetor que está aqui, já é suficiente para ser o lado desse paralelogramo? Não, né? Está faltando. Mas não tem problema. Então, eu não vou trabalhar necessariamente com o vetor U, eu vou trabalhar com o múltiplo dele. Tá bom? Vou trabalhar com o múltiplo dele. Então, ao invés de eu trabalhar com o vetor U, eu vou pegar, multiplicar o vetor 1 por um escalar, de modo que ele fique exatamente do tamanho do lado do paralelogramo. Tá? Então, esse meu vetor de azul aqui, já é o meu vetor alfa U. Aqui eu vou trocar as letras só para ficar igual do slide, tá bom? Só para dizer que eu troquei. Lá do slide, agora que eu lembrei que está A e B. Então, aqui eu vou colocar vetor A. E aqui eu vou colocar vetor B, tá? Estou tão acostumado com o IV, mas só para ficar aqui no nosso material também. Ó, então, se aqui é o vetor A, aqui vai ser o vetor alfa vezes A. Pronto. E no caso do B, ó, o B ele já ultrapassou esse meu lado aqui, né? Esse meu tamanho aqui. Então, eu também vou multiplicar ele por um escalar, mas agora para reduzir o tamanho dele. Mas a ideia vai ser a mesma. Quando eu reduzir o tamanho do B, esse meu vetor aqui vai ser um
um escalar, que eu estou chamando de beta, beta vezes b. Tá? Então, olha só, peguei um ponto qualquer do meu plano, desenhei um paralelogramo de forma que os lados dele coincidissem com as projeções dos meus vetores. E agora, ou eu espichei, ou eu encurtei o meu vetor A e meu vetor B, de modo que esse novo múltiplo fique certinho como se fosse o lado do meu paralelogramo. Até aqui tudo bem? A gente lembrando que demonstração é a melhor parte, porque se você entender a demonstração, você não precisa gravar nada. Tá? Então, até aqui tudo bem? Beleza. Então, e agora, o que eu faço? Professor, para que o senhor fez tudo isso? Porque olha a estratégia agora. Eu vou fazer agora um vetor que sai do meu ponto P0 até meu ponto P. Tá? Então, olha só, eu faço um vetor aqui que sai do meu ponto P0 e vai até meu ponto P. Esse vetor é o vetor P0P. Esse vetor P0P, ele não é a diagonal do meu paralelogramo? Quem são os lados do paralelogramo? É o alfa A e o beta B. Então, vocês concordam comigo, lá, acho que faz 2 aulas, na regra do paralelogramo, que quando eu quero somar 2 vetores, eu não faço essa projeção de paralelogramo para fazer a diagonal? Ou seja, quem é esse meu vetor P0P? Ele não é a soma desse vetor alfa A mais o vetor beta B? Então, é aí que está a nossa jogada, né? Aí que está a nossa estratégia. Então, ó, agora que eu fiz esse meu desenho, eu consegui perceber que o meu vetor P0P agora, ele vai ser a soma desses 2 vetores, ou seja, do meu alfa A mais do meu beta B. Agora que eu escrevi eles dessa forma, o que eu vou fazer? Olha só. Esse meu P0P eu já sei, né? Como é que eu acho ele? É o ponto P menos o ponto P0. Foi o que a gente fez ainda agora. Então, ó, isso daqui é o ponto P menos o meu ponto P0. Igual a alfa A mais o meu beta B. E agora eu vou fazer a mesma coisa, gente. Olha só. O meu ponto P, que é um ponto geral do meu plano, ele vai ser o ponto P0, que é um ponto que eu sei o valor dele, mais alfa A mais beta B. Então, essa daqui, ó, de novo, é agora a equação vetorial. Só que da reta? Não, do plano. Então, essa daqui é a minha equação vetorial. Tudo bem? Tem um detalhe aqui, mas vou só comentar com vocês. Ah, professor, e se o meu ponto P ele tivesse exatamente aqui, ó? Tivesse aqui. Aí não ia formar um paralelogramo. E agora? Não tem problema, porque se o meu ponto P ele tivesse na mesma reta suporte do meu vetor A, o que ia acontecer? O meu beta ia ser 0. E aí o meu ponto P, se o beta fosse 0, ele ia ser um múltiplo do meu vetor A, o que é verdade. Porque se o meu ponto P estivesse para cá, esse vetor P0P seria um múltiplo do A. A mesma coisa se ele estivesse aqui, né? Se ele estivesse aqui na projeção do B. Aí o meu alfa ia ser 0 e o meu P0P seria um múltiplo do meu vetor B. O alfa seria 0 e ele seria um múltiplo do meu vetor B. Tá? Então, dessa forma que a gente fez, já está abrangendo todas as situações, formando ou não um paralelogramo. Tudo bem até aqui? Você já sabe, né? Se eu tenho equação vetorial, eu consigo ter o que agora? As equações paramétricas. Só que quantos parâmetros eu tenho agora? Quantos parâmetros eu tenho agora? Tenho 2. Ó, porque o P0 eu sei, então ele não é parâmetro. Eu sei quem ele é. O A e o B eu sei quem eles são também. São os vetores diretores. Quem eu não sei daqui? Que o P ele está em função de quem, então? De alfa e de beta. Então, alfa e beta são os meus números reais, que são meus parâmetros. Então, na equação vetorial do plano, eu vou ter 2 parâmetros. Então, tá, vamos escrever agora as equações paramétricas, né? Usando o mesmo raciocínio. Só que agora para o plano. Aqui, ó, vou fazer até mais rápido, já que você já sabe o raciocínio. Olha o que eu vou fazer. Como é que eu escrevo as equações paramétricas, gente? Esse P não é x, y, z? Esse P0 não é x0, y0, z0?
faltou dizer quem é o meu A e quem é o meu B, né? Tá, deixa eu colocar aqui. Digamos que o meu A... Ó, o meu A, eu conheço as coordenadas dele, tá? Então, vou dizer aqui que é A1, A2, A3. O meu B, a mesma coisa, tá? Eu conheço as coordenadas dele. Então, o meu B, digamos que ele seja B1, B2, B3. Então, A e B são conhecidos, o meu P0 é conhecido, eu só não sei quem é alfa, beta, que são os parâmetros, e eu quero colocar eles em função de P, ou seja, P em função deles. Então, vamos lá, eu vou escrever a mesma equação aqui, só que eu vou abrir aqui um pouco ela, vou escrever aqui do lado. Então, quem é o meu P? O meu P é o ponto x, y, z, igual. Quem é o meu P0? É o ponto x0, y0, z0. Mais o alfa A. Quem é o meu A? É A1. Eu já vi que não vai dar espaço, peraí. Só um minuto. Só escrever mais para cá. Então, só, vou escrever aqui do lado. Então, quem é meu P? X, Y, Z. Quem é meu P0? X0, Y0, Z0. Mais, aí tem alfa A. Então, vai ficar alfa vezes o meu vetor A. O meu vetor A é A1, A2, A3. Mais beta vezes o meu vetor B, que é B1, B2, B3. Pronto. Então, eu só fiz abrir aquela equação. Esse aqui é o meu ponto P, esse aqui é meu ponto P0, esse aqui é meu vetor A, esse aqui é meu vetor B. Agora, para eu achar as paramétricas, lembra, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Eu vou unir isso daqui, ó, vai ficar x0 mais alfa 1 mais beta B1. Aí aqui, y igual a y0 mais alfa vezes A2 mais beta vezes B2. E com z é a mesma coisa. Então, quando você iguala em cada coordenada, vai ficar assim, ó. O seu x agora vai ser x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes B1. O seu y vai ser y0 mais alfa A2 mais beta B2. E o seu z vai ser z0 mais alfa A3 mais beta B3. Então, essas aqui são as equações paramétricas, só que agora é do plano. E aí a gente conseguiu, se você tem dois vetores diretores e você tem um ponto da reta, você só substitui aqui, ó. Esses aqui são as coordenadas do ponto, essas daqui são as coordenadas do primeiro vetor, e essas aqui são as coordenadas do segundo vetor. Então, o slide aqui também mostra as duas que a gente acabou de ver, tanto a equação vetorial quanto as equações paramétricas do plano. Então, olha só. Eu pergunto para vocês o seguinte agora. No caso aqui do plano, digamos que eu te dei um ponto lá, sei lá, um ponto 1, 0 e 2, não sei. E aí eu pergunto para você, será que esse ponto está no plano? O que é que você vai ter que fazer? Nesse caso, você vai ter que substituir aqui, ó, x, y, z. Né? Por exemplo, você tem 3 pontos. Um exemplo, tá? Sei lá, 2, 3 e 5. Eu quero descobrir se esse ponto ele está no plano, mas ele só vai estar no plano se esse ponto aqui ele satisfizer ao mesmo tempo as minhas 3 equações. Então, lembra que antes na reta você tinha que primeiro descobrir o parâmetro t, e com esse parâmetro t você jogava nas outras equações para ver se dava igual. Se não desse, porque não estava. Se desse igual, porque estava. Aqui, ó, quando você joga x igual a 2, você já tem quem é o x0, já sabe quem é o A1, já sabe quem é o B1. Só que você tem que achar os parâmetros alfa e beta. Então, você vai ter que substituir x e y. Você joga aqui, x igual a 2, y igual a 3. Você monta um sistema e acha o parâmetro alfa e beta. Quando você achar os parâmetros alfa e beta, você joga na terceira equação.
Se for igual, é porque faz parte do plano. Se não for igual, não faz parte do plano. Tá bom? Tá, mas a gente vai fazer exercício sobre isso. Mas antes, eu só queria mostrar para vocês uma coisa. Tem uma outra forma de você achar a equação de um plano, que a gente chama de equação geral. Quando, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois vetores diretores e eu tenho um ponto da reta, um ponto do plano. Tem uma outra forma de você achar a equação do plano, se você tiver um vetor que seja um vetor normal ao plano. O vetor normal é que faz um ângulo de 90 graus, perpendicular. Tá? O vetor normal ao plano é aquele vetor que é perpendicular ao plano. A projeção dele é perpendicular. Se você tem um vetor normal e você tem um ponto do plano, você já consegue obter uma equação do plano a partir daí. Isso que a gente vai ver agora. Então, olha só. Essa equação a gente vai chamar de equação geral do plano. Então, olha só. Então, até aqui a gente aprendeu a escrever a equação do plano se você tiver dois vetores diretores, ou seja, dois vetores que são paralelos ao plano e um ponto. Mas você também consegue escrever a equação do plano se você tiver um ponto do plano e um vetor que seja um vetor normal, ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá, olha só. Digamos que você tem aqui... Você tem aqui um plano π. Agora, veja bem. Digamos que você tem um vetor aqui, um vetor que eu vou chamar de n, já que é o vetor normal. Esse vetor n, as coordenadas dele é A, B e C. Ele é um vetor normal a esse plano aqui. E eu tenho um ponto do plano, vou chamar de P0. Vou chamar de P0. Bem aqui. Bom, já que esse vetor ele é normal a esse plano, então não importa onde eu posicionar ele aqui no meu plano, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, digamos que eu posicione esse meu vetor n aqui, em cima do meu ponto 0. Nem precisava ser em cima, mas só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Tá, então, ó, eu tenho um vetor normal e eu tenho um ponto do plano, estou chamando de P0. Aí, de novo, eu vou pegar um ponto qualquer aqui do meu plano. Ponto P qualquer. Vou pegar, sei lá, ponto bem aqui, ó. Ponto P. A partir do ponto P, eu consigo formar um vetor aqui, ó, que vai do P0 até o ponto P. Tá? Consigo formar esse vetor. Gente, o que eu posso afirmar entre o meu vetor aqui, N, e o meu vetor P0P? Eles são o quê? Eles são perpendiculares, né? Então, ó, eu sei que bem aqui forma um ângulo de 90 graus de π sobre 2 radianos entre eles. Então, ó, eu sei que esse meu vetor P0P, ele é perpendicular a esse meu vetor normal. Lembrando, o meu P0 é um ponto x0, y0, z0. E o meu ponto P é um ponto x, y e z. Ora, se eles são perpendiculares, a gente aprendeu na aula passada, dois vetores são perpendiculares se, somente se, o produto escalar entre eles é igual a quanto? 0. Então, ó, eu posso afirmar o seguinte, que se eu pegar e calcular o produto escalar desse vetor n com esse meu vetor P0P, isso aqui tem que ser igual a 0. Quem são as coordenadas do meu vetor n? São A, B, C. Produto escalar com esse meu vetor. Mas quem são as coordenadas dele? A gente já viu, é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Isso tudo aqui, ó, igual a 0. Ou seja, eu vou fazer o produto escalar entre esses dois vetores e no final é igual a 0, porque eu sei que eles são perpendiculares. E aí vai ficar assim. Como é que faz o produto escalar? Você multiplica em cada coordenada e vai somando, né? Isso aí você já sabe fazer. Então vai ficar assim. A primeira coordenada aqui, que é A vezes x menos x0. Então vai ficar A
vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí eu vou distribuir o a em todos eles. No final, ó, já adiantando aqui para vocês, vai ficar assim, vai ficar ax mais by mais cz. Ah, professor, o que o senhor fez com esse a vezes menos x0? Coloquei para o outro lado, né? Então, aqui vai ficar igual a x0 mais by0 mais cz0. Então, ó, só distribuir aqui essas constantes e depois, ó, o que estava negativo ficou do outro lado, vai ficar positivo. Só que a, b e c, eu sei quem é? São constantes que me deram, a, b e c? São. Não esquece que esse vetor normal é um vetor que eu lhe dou, tá? Você sabe quem ele é. Quem você não tem aí é x, y e z, mas o resto você tem. Então, a, b e c são constantes conhecidas. E o x0, y0 e z0 eu conheço também? Conheço. Então, isso daqui é uma constante só. Eu vou chamar isso daqui, ó, tudo isso daqui, de constante d. Vou chamar só de d. Então, no final, a minha equação vai ficar assim, ó. Vai ficar ax mais by mais cz igual a d. Então, essa daqui é o que nós chamamos de equação geral do plano. Ela é interessante, gente, porque aqui fica até mais fácil de você descobrir se um ponto está ou não no plano. Você tem lá um ponto, sei lá, o ponto 1, 2, 3. Você quer saber se ele está no plano. O que você faz? Substitui aqui, ó. 1, 2, 3. Faz essa conta. Se der igual a D, é porque ele está. Se der diferente, ele não está. Né? Então, pronto. Aí você faz assim. Tudo certo? Entenderam a demonstração? Já sabe, né? Não precisa decorar, só a demonstração. Então, tá. Então, vamos lá, que ainda tem muita coisa para a gente ver, para a gente resolver também, né? Então, olha só, essa é a equação geral do plano. A gente já tem equação vetorial, equações paramétricas e agora a equação geral de um plano. Se você tem um vetor normal a um plano e você tem um ponto do plano, então a equação geral dele vai ser dessa forma aí, onde D é justamente isso daqui. Né? Você pode pensar em D também como sendo, ó, justamente produto interno, né? Desse P0 com esse N aqui. x0 vezes A mais y0 vezes B mais E0 vezes C. Então, vamos resolver aqui dois exercícios. Escreva as equações paramétricas do plano que passa pelos pontos A, B e C. E já colocando exercício 2, escreva a equação geral do plano que passa pelo ponto P0 e tem esse N aí como vetor normal. Gente, tá, eu vou fazer as duas. Eu vou tentar fazer um pouquinho rápido. Olha só, nesse caso aí, gente, você tem 3 pontos e aí não te deu nenhum vetor. Você tem 3 pontos e não tem nenhum vetor. Ah, professor, mas eu só sei quando eu tenho 2 vetores diretores. E agora, o que eu vou fazer? Bom, a gente vai achar esses vetores diretores, né? Esse aqui é o exercício número 1. Então, ó, o meu ponto A é o ponto 1, 3, 4. O meu ponto B é o ponto menos 1, 0 e menos 3. E o meu ponto C é o ponto 2, 5 e 1. Olha só, eu tenho 3 pontos e ele me afirma, tá, que os 3 fazem parte do meu plano. Eles estão no plano. Então, ó, eu já tenho 3 pontos. Eu quero 2 vetores diretores. O que eu faço? Eu posso calcular o vetor que vai de A para B, ou o vetor que vai de A para C, ou o vetor que vai de B para C, ou de C para A. Enfim, eu escolho 2 pontos quaisquer, escolho o ponto inicial, o ponto final, e aí eu consigo, a partir daí, dizer quem vai ser o meu vetor. Então, por exemplo, ó, o meu vetor AB. Quem seria o meu vetor AB? O meu vetor AB seria eu pegar, ó, o B, cada coordenada, esse menos esse, depois esse menos esse, depois esse menos esse. Então, aqui ficaria menos 1,
menos 1, menos 1. Menos 1 desse, menos 1 daqui. Na segunda coordenada, 0, menos 3. Na terceira, menos 3, menos 4. Então, o meu vetor AB, ele é o vetor menos 1 com menos 1 dá menos 2, 0 menos 3 dá menos 3, menos 3 com menos 4 dá menos 7. Pronto. Agora eu vou escolher mais 2 pontos, né? Posso escolher o A e o C. Aí eu vou fazer o meu vetor AC. Aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1. Aqui vai ficar 5 menos 3, que é 2. E aqui vai ficar 1 menos 4, que é menos 3. Então, pronto. Agora, esses 2 vetores, eles estão no plano? Posso dizer que eles são vetores diretores do plano, sim ou não? Sim. Então, agora que eu tenho 2 vetores diretores, e eu tenho 3 pontos, posso escolher qualquer um desses, eu consigo dizer quem é a minha equação do plano. Então, eu vou fazer aqui. Eu queria espaço agora. Vou fazer bem aqui. Só para não ter que ir para o outro lado. Então, vamos lá. Quem seriam as equações paramétricas aqui? Ó? O x seria x0. Tá, agora eu vou escolher um ponto aqui. Ó. Posso escolher o ponto A, o ponto B, o ponto C. Tanto faz. Bora escolher o B. Vamos escolher o ponto B. Então, aqui vai ficar, na primeira coordenada, menos 1. Então, vai ficar menos 1. Mais alfa vezes, bora pegar aqui, ó, o primeiro vetor AB, a primeira coordenada dele é menos 2. Então, vai ficar menos 2 alfa. Vou colocar menos 2 alfa. E agora eu olho para o segundo vetor, que é 1. Então, vai ficar mais 1 vezes beta. Pronto, já tenho o x. O y agora. Aí eu olho para a coordenada. Aqui no ponto é 0. Tá? Então, aqui vai ficar 0, não vou escrever nada. Aqui no AB, a segunda é menos 3. Então, vai ficar menos 3 alfa. E aqui é 2. Então, vai ficar mais 2 beta. E, por último, em Z, eu vou ter, no ponto é menos 3, então eu coloco menos 3. No primeiro vetor é menos 7, então vai ficar menos 7 alfa. E no segundo vetor é menos 3, então vai ficar menos 3 beta. Ó, mais uma vez, se os parâmetros forem tudo 0, 0, 0, isso aqui vai zerar e vai ficar só aquele meu ponto lá, menos 1, 0 e menos 3. E essas são as equações paramétricas para esse meu plano aqui. Tá? Então, você só olha direitinho, vê quem são as coordenadas de cada vetor, quais são as coordenadas do ponto que você escolheu, e você escreve naquela fórmula das equações paramétricas. Aqui, como eu não tinha um vetor normal, ó, esse plano, não tinha, né? Então eu não fiz lá pelo produto interno. Né? Tive que fazer por aqui mesmo. Mas no segundo exercício, eu já tenho um vetor normal. Ó, porque diz assim, ó, escreva a equação geral do plano, que passa pelo ponto P0, e tem esse vetor n aí como um vetor normal. Então, nesse segundo caso, ele já me diz quem é o vetor normal. Então, isso vai facilitar a minha vida. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui. Exercício 2. Esse meu ponto P0, é o ponto 4, 0 e menos 3. E o meu vetor n é o meu vetor j mais 2k. Pronto. Tudo certo. Bora para cá. Ó, já que o meu vetor n está em base canônica, né? Vou escrever ele coordenado aqui para a gente. Então, em x ele é quanto aqui? Esse vetor n. Em x ele é quanto? 0. Em y ele é quanto? 1. E em z? Boa. Então, pronto. Está aqui. Eu tenho a coordenada dele. Então, olha só. Olha a nossa equação geral. Essa daqui, ó. AX mais BY mais CZ igual a D. Quem é A, B e C? Não são as coordenadas do meu vetor? Então, quais são as coordenadas dele? Ó? 0, 1, 2. Então, nesse caso, quem é a minha equação geral? Vai ficar 0 vezes x, que é 0, então não vou colocar. 1 vezes y,
que é y, mais 2 vezes z, igual a d. Mas quem é d? Vamos voltar para cá. Ó. Quem é a minha constante d? É eu pegar cada coordenada do vetor e multiplicar pela coordenada lá do meu ponto. Né? Então, a vezes x0 mais b, y0 mais c vezes z0. Então, vem aqui, ó. Eu pego a primeira coordenada, 0 vezes 4. Vai ficar aqui 0 vezes 4, mais 1 vezes 0, 1 vezes 0, e agora 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6. E aqui vai dar 0, 0, menos 6. Então, a equação desse plano, ó, y mais 2,0 é igual a menos 6. E aqui eu termino o meu exercício. Então, essa é a equação geral do meu plano. Tá vendo quando tem um vetor normal, não fica mais fácil? Você só joga ali rapidinho, pronto, acabou? Né? Por isso que eu quero que vocês percebam o quanto que é importante você ter um plano e você ter um vetor normal a ele. Ou então, você ter dois vetores, pega dois vetores quaisquer. E aí, eu quero um terceiro vetor que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Será que é possível a gente fazer isso? É. A demonstração, infelizmente, eu não vou mostrar para vocês, mas tem no nosso material, tá? Porque senão realmente a gente ia pegar a aula inteira. Mas a partir de agora, o objetivo era obter um terceiro vetor que fosse ao mesmo tempo perpendicular a dois vetores. Isso que eu estou falando para vocês é o que deu origem, ou pelo menos foi a motivação, do conceito muito importante que a gente vai ver agora, que é o conceito de produto vetorial. Então, ó, terceira parte da nossa aula, terceira e última parte de hoje, a gente vai ver produto vetorial. Gente, essa terceira parte aqui é importantíssima, tá? Então, atenção total aqui nessa terceira parte, principalmente, tá? Então, olha só, o que é o produto vetorial? Se você tem dois vetores, olha só, você tem vetores A e vetor B. E o produto vetorial dele, que eu vou simbolizar como sendo AXB, agora que é o xzinho, lembra que quando é pontinho é produto interno, né? Quando é o x aqui, ó, produto vetorial, tá? Então, ó, toda vez que você vê AXB, isso aqui é o produto vetorial de A com B. Como é que você calcula o produto vetorial de dois vetores? Você calcula o determinante dessa matriz aqui, ó. Calma, não é tão difícil, ó. Quem é a primeira linha da minha matriz aqui? São os vetores da base canônica. I, J e K. Quem vai ser a segunda linha? Vai ser as coordenadas do A. A1, A2, A3. E quem vai ser a última linha? As coordenadas do B. B1, B2, B3. Quando você calcula esse determinante aqui, ó, você não vai obter um número, você vai obter um vetor. Por quê? Porque você vai multiplicar escalar com vetor I, escalar com vetor J, escalar com vetor K. No final, você vai ter ali escalares com os vetores da base canônica. Isso vai te dar um vetor. Então, o produto vetorial vai te dar um vetor, tá bom? Se você for desenvolver esse determinante aqui, ó, vai ficar assim. Então, quem seria o produto vetorial de A com B? Na primeira coordenada seria A2B3 menos A3B2. Na segunda coordenada, A3B1 menos A1B3. Na terceira, A1B2 menos A2B1. Na verdade, gente, quando você vai provar isso daqui, qual é a motivação? Você tem dois vetores, A e B, e você quer um vetor que seja perpendicular, ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, você faz tipo um sisteminha. Você faz aquele produto interno desse vetor que você quer achar com A, tem que ser 0. Depois você faz produto interno desse vetor que você quer achar com B, também tem que ser 0. Vai te dar um sistema. Quando você vai desenvolvendo o sistema, você chega nisso daqui, ó. Nisso daqui. Só que quando você vai analisar isso daqui, você percebe que você pode escrever isso daqui como sendo determinante dessa matriz aqui. Então, quando você vai demonstrar, você chega aqui normalmente e depois você passa para cá. A demonstração é bem legal, você pode encontrar no nosso livro ou nas notas de aula. Então, até indico, quem quiser pode ir lá olhar. A gente não vai olhar aqui hoje, infelizmente. Tá? Então, definição, você calcula o produto vetorial desta forma. Olha só, o exemplo, já até trouxe aqui pronto. Digamos que você tem um vetor A, que é esse vetor 3, 4 e 0. E o vetor B é o vetor 1, 2 e 0. Então, ó, eu quero calcular o produto vetorial deles. Então, volto para cá. Ó. Eu coloco no determinante dessa matriz
a primeira linha vai ser I, J e K. Quem vai ser a segunda linha? Vai ser aqui, ó, 3, 4 e 0. E quem vai ser a terceira linha? Esse daqui, 1, 2 e 0. Ou seja, o produto vetorial de A com B vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó. Quando você calcula o determinante, aqui você pode calcular de várias formas. Uma forma que eu gosto muito é o desenvolvimento de Laplace, lá da álgebra linear. Mas aí, se vocês ainda não viram, não tem problema, vocês podem calcular do jeito lá do ensino médio também. Quando você calcula esse determinante aqui, ó, em I vai ficar 0, 0 vezes I, mais 0 vezes J, mais 6 menos 4K. Aqui é 0, então vai ficar só K, vai ficar 2K. Ou seja, quando você calcula o produto vetorial de A com B, ficou esse vetor aqui, 2K. Gente, esse meu vetor A, qual é a coordenada dele em Z? Não é 0? Então, posso afirmar que ele está certinho no plano XY? O meu B não é a mesma coisa? Então, é como se os dois estivessem no plano XY, né? E o produto vetorial deu 2K. Quer dizer que os dois estão no plano e o produto vetorial, ó, é um vetor apontado para cima, né? Ou seja, esse vetor ele é perpendicular aos dois vetores aqui, A e B. Então, o produto vetorial, ele sempre vai te dar um vetor que é perpendicular aos dois vetores. É daí que vem a motivação do produto vetorial. Agora, como é que você sabe o sentido do produto vetorial? Ah, professor, porque se eu tenho dois vetores, eu posso pegar um vetor perpendicular aos dois, mas ele pode ter dois sentidos, né? Ou para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, ó, foi para cima, mas poderia ser para baixo também. Como é que você sabe o sentido? Existe aqui a regra que a gente chama da regra da mão direita. Então, olha só, você tem aqui o vetor A e você tem um vetor B. Se o seu produto vetorial for de A com B, então você começa no vetor A, ó, os seus dedos vão aqui para o vetor A, e você move os seus dedos até o vetor B. E aí, para onde apontar o seu dedão, é onde vai ser o sentido do seu produto vetorial. Então, nesse caso aqui, ó, se você começar de A e for para B, então o sentido vai ficar para cima. Se você começasse de B e fosse para A, aí o sentido ia ser para baixo. Tá? Então, o sentido aí você pode determinar pela regra da mão direita. Agora, eu tenho mais uma demonstração para vocês. Mas como ela é grande, eu já trouxe no slide aqui para vocês, mas me acompanhe. Eu quero saber agora qual é a norma de um produto vetorial. Então, já trouxe aqui a demonstração. Olha só que demonstração bonita. Então, digamos o seguinte, ó, você tem aqui dois vetores, A e B. A e B aqui, ó. O meu vetor A tem coordenadas A1, A2, A3. O vetor B, B1, B2, B3. Aí eu quero calcular a norma de um vetor. Só que você já sabe calcular a norma. Ó, vou voltar um pouquinho aqui. Esse produto vetorial, as coordenadas dele são essa em x, essa daqui em y e essa daqui em z. Não é isso? O que é norma? Raiz quadrada da primeira aqui ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Não é isso? Pois é, foi isso que eu fiz aqui na primeira linha. Ó. A primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Por que não está a raiz quadrada? Ah, porque eu resolvi colocar aqui norma ao quadrado, só para não aparecer a raiz. Só para ficar mais fácil de visualizar, pelo menos. Quando eu desenvolvo esses produtos notáveis aqui, ó, faço quadrado do primeiro, menos 2 vezes o meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e depois completo alguns quadrados, aqui vocês vão ter que acreditar em mim que isso aqui é verdade, eu consigo passar da primeira linha para a segunda linha. Tá? Então, completando o quadrado, desenvolvendo produto notável, eu passo da primeira para a segunda. Agora, olha aqui para a segunda. Da primeira para a segunda é um passo de fé aqui para vocês. Vocês vão acreditar que é verdade. Agora, a partir daqui, vocês vão entender. Ó, segunda linha. Olha o que eu tenho na segunda linha. Olha esse primeiro parêntese. A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Mas isso daqui não é a norma de A ao quadrado? Porque ó, se você fosse calcular a norma desse vetor A, o que você faria? A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Não era isso? Então, esse primeiro parêntese aqui, ó, ele é a norma do vetor A ao quadrado. Esse segundo parêntese aqui, ó, é a norma de B ao quadrado. E esse terceiro parêntese, olha que ele é A1 vezes B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Vocês não lembram isso de algum lugar? A primeira coordenada de um com a primeira do outro multiplicado, mais a segunda com segunda, depois mais. Isso é o quê? Produto interno, produto escalar. Então, só que aqui está ao quadrado, então vai ficar produto interno ao quadrado.
Entenderam? Segunda para a terceira linha? Tá. Só que na aula passada a gente viu que o produto interno, você pode escrever ele como sendo a norma ao quadrado de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, não foi isso? Então tá aqui, ó, substituir o produto interno por essa minha identidade aqui, ó. Agora note que tanto aqui quanto aqui você tem a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado. Então você pode colocar ela em evidência. No primeiro vai sobrar 1 e no segundo vai sobrar menos cosseno ao quadrado. Só que quanto é 1 menos cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado. Então, você substitui esse parêntese aqui pela identidade trigonométrica. E no final, você tem que a norma do produto vetorial ao quadrado é a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado vezes o seno ao quadrado. O que está faltando aqui? Só passar a raiz quadrada, né? Passa a raiz quadrada dos dois lados e eu finalizo com isso daqui. Então, pronto. É isso que a gente vai usar. Então, eu acabei de mostrar para vocês qual é a norma do meu produto vetorial. Isso aqui vai ser a norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo entre eles. Isso é muito parecido com o produto interno, só que agora, ao invés do cosseno, é o seno. Já que agora aqui é o seno, vocês concordam comigo essa proposição aqui, ó? Então, os vetores A e B são paralelos se e somente se o produto vetorial for zero. Por quê? Quando é que essa norma vai ser zero? Quando o seno do ângulo quando esse seno aqui der zero. Quando é que o seno vai dar zero? Ou quando o ângulo for zero, ou quando o ângulo for π. Ou seja, se você tem dois vetores paralelos, esse seno aqui vai dar zero e o produto vetorial vai dar zero. Então, agora você já sabe. Se você quer saber se dois vetores são paralelos, calcula o produto vetorial entre eles. Se der o vetor nulo, é porque eles são paralelos. Se você quer saber se eles são perpendiculares, calcula o produto escalar. Se der zero, é porque eles são perpendiculares. Interessante, né? Muito bem. Agora tem uma coisa mais interessante ainda. A gente vai fazer agora uma interpretação geométrica disso daqui. Tá? Olha só. Ah, desculpa, antes eu esqueci das propriedades, né? Então, eu trouxe aqui algumas propriedades do produto vetorial para a gente. Primeira, se você fizer produto vetorial do vetor A com ele mesmo, isso vai dar o vetor nulo. Isso faz sentido porque se você tem o mesmo vetor, vetor com vetor, eles não são paralelos, se é o mesmo vetor, então vai dar zero. Segunda propriedade, olha só. A, produto vetorial com B, é igual a menos B, produto vetorial com A. Ou seja, se você trocar a ordem, o valor até que ele vai manter o mesmo, só que com o sinal trocado. Isso lembra da regra da mão direita, né? Se você faz A com B, dá no sentido. Se você faz B com A, faz sentido contrário. Tá? Então, segunda propriedade é isso daqui. Terceira, aqui nós temos a propriedade aqui com escalar, que é parecido com a do produto interno, né? Então, isso é o que está aqui já. Você pode colocar o escalar dentro do produto interno ou tirar. E a última aqui é a propriedade distributiva. Você pode distribuir também aqui, ó, o seu produto vetorial. Agora, gente, preste atenção, que a gente vai fazer uma interpretação geométrica aqui do produto vetorial. Preste muita atenção. Olha só. Já trouxe o desenho também para adiantar. Digamos que você tem um vetor A, é esse vetor que está de vermelho. E você tem o vetor B, que é o vetor que está de azul. Com dois vetores, eu consigo formar um paralelogramo. Isso você já sabe. Então, está aqui, ó. Formei aqui o meu paralelogramo. Se eu quisesse calcular a área do paralelogramo, o que, que eu faço? Eu multiplico a base com a diagonal A? Sim ou não? Se você quer calcular a área de um paralelogramo, como é que é a área de um paralelogramo? Você multiplica a base por esse outro lado aqui, A? Sim ou não? Não. Você multiplica a base por quem? Pela altura. Né? Então, ó, eu quero multiplicar, eu quero achar a área do paralelogramo, então eu multiplico aqui a base pela altura. O que, que eu vou fazer? Olha só, eu vou desenhar o paralelogramo aqui, mas já não com vetor, mas com as normas deles, né? Então, olha só que interessante isso aqui. Veja o seguinte, olha só, você tem aqui um paralelogramo. Aí, eu estou dizendo, esse lado aqui de baixo é o que eu estou chamando de norma de A. Ou seja, é a norma do meu vetor A, que é o meu vetor aqui que está por baixo, né? E esse outro lado aqui seria a norma do meu vetor B. Vocês concordam comigo?
dado aquele meu desenho lá, isso aqui acontece, né? Agora, olha só. Eu quero a área desse paralelogramo. Para eu saber a área, tem que calcular a base vezes a altura. E isso daqui não é a minha altura ainda. A altura seria esse segmento aqui, ó. Que eu vou chamar aqui, ó, de segmento H. Eu quero descobrir essa altura aqui. Vocês concordam comigo que eu formei aqui, ó, um triângulo retângulo? Bem aqui eu tenho um ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores A, entre o vetor A e o vetor B. Eu quero achar quem é o H. Então, eu vou aplicar aqui, ó, o seno de θ. Então, já que isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso calcular seno de θ igual cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é a norma de B. Então, ó, o meu H, ele vai ser norma de B vezes o seno do meu ângulo θ. Concorda comigo? Só isolei aqui meu H. Tá, então agora que eu já sei quem é a minha altura, qual vai ser a área do meu paralelogramo aqui? A área de um paralelogramo é base vezes altura, né? Beleza, mas quem é a minha base aqui? A minha base aqui é a norma de A. Então, isso aqui vai ficar norma de A vezes a minha altura. Mas quem é a minha altura? A minha altura é norma de B vezes o seno de θ. Vai ficar norma de B vezes o seno do ângulo θ. Gente, mas quem é norma de B, ou norma de A vezes norma de B vezes seno de θ? Quem é? A gente acabou de ver. Isso aqui é a norma do produto vetorial. Então, ó, a área do meu paralelogramo, eu consigo calcular ela como? Pela norma do meu produto vetorial. Então, olha só que eu te dou dois vetores. Você calcula o produto vetorial deles e depois calcula a norma. Isso que você está calculando, geometricamente falando, é a área do paralelogramo formado entre eles. Deu para entender? Então, beleza. Bom, como a gente está no finalzinho, tinha uma outra coisa para eu mostrar, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu só quero agora resolver um exercício com vocês dessa parte aí. O que vai faltar para hoje é produto misto. Tá? A gente vai ver na próxima aula sem problema nenhum, isso não vai interferir. Então, ó, vamos só resolver isso aqui. Calcule a área do paralelogramo determinada pelos vetores. Aí, o A é esse daí, 3, 2, menos 1, e o B é 1, 2 e 3. Então, vou tentar fazer aqui. Gente, produto misto também tem uma interpretação muito bonita, tá? Produto misto também, você calcula o volume de um paralelepípedo por meio dele, só que a gente não vai ver isso hoje. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o vetor A. É o vetor 3, 2 e menos 1. E o meu vetor B é o vetor 1, 2 e 3. Olha só, gente. O que eu quero? Eu quero calcular a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. O que eu vou fazer? Vou calcular o produto vetorial deles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou calcular o produto vetorial deles. Como é que calcula? Eu faço o determinante dessa matriz aqui, ó. U, J e K. E aqui, ó, coloco as coordenadas do A. 3, 2 e menos 1. 3, 2 e menos 1. E agora do B. 1, 2 e 3. Aqui, assim, você pode usar diversas técnicas para calcular o determinante. Tem uma que a gente aprende no ensino médio, que é assim, né? Você repete aqui as duas colunas. Vou repetir aqui, ó. 1, 3. Até colocar de amarelo. Vou colocar aqui I, 3 e 1. E aqui J, 2 e 2. E aqui a gente vai ficar multiplicando assim, né? Aqui, 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 depois aqui, aqui e aqui. Aí já vou fazer aqui embaixo, ó. Em I, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3 vezes I, vai ficar 6I. Só que depois vai ficar aqui 2 vezes menos 1 vezes I, vai ficar menos 2. Então vai ficar 6 menos menos 2. Então vai ficar 8I. Aqui eu só estou fazendo rápido por causa do tempo, mas depois vocês podem verificar.
Em J, aqui vai ficar menos 1 vezes 1 vezes J, vai ficar menos J. E aqui vai ficar 3 vezes 3 vezes J, vai ficar 9J. Menos 1 menos 9J vai ficar menos 10J. Agora em K. Em K, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 vezes K, vai ficar 6K. E aqui, ó, menos 1 vezes 2 vezes K, então vai ficar 4K. Então vai ficar mais 4K. Então, esse é meu produto vetorial. Agora, eu vou calcular a norma disso daqui. Calcular a norma desse produto vetorial. Aí, ó, quando eu calculo a norma, como é que calcula a norma? Vai ficar raiz quadrada, aqui 8 ao quadrado, mais, aqui, menos 10 ao quadrado, né? Menos 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Pronto. Aqui vai ficar 64 mais 1680 mais 100, ficar a raiz de 180. Aqui você pode melhorar se você quiser. Isso aqui é 9 vezes 20. Isso aqui, se eu não me engano, vai ficar 6 raiz de 5. Isso aqui vai ficar 6 raiz de 5, se eu não me engano. E isso aqui, ó, eu coloco assim, unidade de área, né? Porque isso que a gente fez aqui, a área, né? Essa norma aqui é justamente a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, eu fiz o produto vetorial e depois eu calculei a norma. Então, pronto, eu obtive. Ah, e se você tivesse, por exemplo, um paralelogramo e você ainda tivesse a altura de um paralelepípedo, você só pegava esse valor e multiplicava pela altura e você ia ter o volume. Pronto. Só que na aula que vem, a gente vai aprender a calcular volume de paralelepípedo quando a altura também está inclinada, quando a altura também não é perpendicular. Aí você consegue calcular usando mais um vetor, um terceiro vetor, usando o produto misto. Deu para entender? Beleza. Então, depois assistam com calma essa aula, foi muita informação, tá? Só numa aula. E vão estudando para a prova. Então, muito obrigado.